Pode ser, vamos lá. Vamos ver o caso. Se ela quiser entrar no meio, pode ficar à vontade, viu, gente? Tá aparecendo a tela aí? Ah, sim, Cláudio. Então, bom dia a todos. Eu peguei um caso, só um caso só, mostrando uma técnica que todo mundo já está familiarizado, que é uma técnica que a gente vai dividindo o descolamento, vai segmentando o descolamento, como eu falei na semana passada, na última aula, né? E tem várias técnicas, Bom dia, né? pessoal. Bom dia, Francine. Quer entrar? Você tem uma cirurgia? Quer que eu pare? Se você quiser, eu tenho um caso. Eu estou te escutando. Você não está escutando, talvez. Eu também tive dificuldade no meu computador. Então, eu vou continuando aqui. Tem várias técnicas bimanuais, técnicas hoje com as ponteiras de 25, 23, a gente acaba conseguindo fazer tirar o descolamento, né, as trações com o próprio probe, né? E aí a gente tem mais facilidade nisso aí. Então, eu vou passar aqui o caso. Então, vocês veem que é um descolamento um pouco mais complexo. E aí a gente vai segmentando. Eu acelerei um pouquinho para ser mais rápido, são vários casos, né? E aqui eu quis mostrar um pouquinho de como é que eu faço para fazer hemostasia, né? Muitas vezes eu coloco o próprio probe, fica ali uns 30 segundos. Uma coisa muito importante é a gente ir delaminando, pegar um plano, né? Aí você vai segmentando, vai com corte um pouco mais baixo, né? O vácuo um pouco mais baixo e vai delaminando. Então, tem várias maneiras de fazer hemostasia, lembrando sempre do trocáter valvulado, né? Que isso vai facilitar bastante. A gente acelera, mas é uma cirurgia até um pouco mais longa. Eu geralmente não gosto de cauterizar, eu tento fazer hemostasia o máximo que eu posso para tirar, então eu tento primeiro com probe, se eu não consigo eu vou para infusão de perflu. Vocês veem que a gente consegue limpar bem o caso, né? E depois a gente acaba, em casos um pouco mais, você pode aumentar a garrafa também. Eu sempre faço a panfotocoagulação nesses casos mais complexos, né? A gente identifica uma ou outra retinotomiazinha e no final a gente coloca o silicone. Aí tem um pontinho que a gente dá agora, né? O ponto no borboleta, que no segundo pós-operatório eu já tiro. Tá bom? Como é que descompartilha aqui? Ô, Cláudio, você vê o paciente no segundo PO? Eu vejo o paciente no pós-operatório imediato e depois eu vejo o paciente na semana seguinte. Aí nessa segunda semana, então, por exemplo, eu opero hoje, quinta-feira. Aí eu vejo amanhã e quando eu dou esse ponto, eu já vejo na segunda e já tiro aquele pontinho ali, sabe? E aí, tá. Porque como é um ponto um pouquinho maior, mas muito fácil de tirar, né? Esse ponto em borboleta, você puxa só uma das pontas do fio e ele sai automaticamente. É muito legal. Você pode até tirar no pós-operatório imediato. O ponto, eu não, geralmente na vitrectomia, eu não dou ponto, eu dou ponto só quando eu uso óleo de silicone, que eu tento evitar o óleo de silicone subconjuntival. Aí, geralmente, eu espero um pouco mais, em casos mais complexos, assim, eu espero pelo menos 6 meses para tirar o óleo de silicone e vou acompanhando via
OCT, se tem alguma, se permanece algum descolamentozinho ali mais central, posso ir um pouco mais precoce. E se tem edema, eu mesmo com óleo de silicone, eu faço a injeção de anti-VEGF. Legal. Francine, você quer começar, então? É que seu áudio, nós não estamos escutando. Perdão, bom dia. Agora Obrigada, Rodrigo. sim, agora sim. Eu tive um pouquinho de problema para entrar, não sei se estou conseguindo entrar direto pelo Zoom baixado no meu computador, eu tenho que fazer login. Então, Eu tive esse desculpa aí. problema também. Então, Desculpa, Francine, você tinha falado que ia começar, mas como você não tinha entrado, me propus, como era um caso só, me propus já fazer para esperar você entrar. Desculpa imagina, ter... Claudinha, te agradeço. Obrigado, viu, Rodrigo? A Lídia me ligou aqui, eu estava aqui no meio para entrar, mas deu tudo certo. Muito obrigada, que eu tive que marcar um diabético agora de manhã de urgência por causa do jejum. Mas, enfim. Bom, eu trouxe um casinho para vocês aqui também. Como eu, na verdade, trouxe dois casinhos, se der tempo de passar, são bem pequenos, é só para a gente ilustrar o que eu tinha muito semelhante com o seu, eu não vou passar, que o Cláudio já mostrou muito bem. Eu vou só compartilhar minha tela aqui e vou trazer um caso para os residentes que estão aí primeiro, vocês estão vendo minha tela? Sim. É um caso só para vocês entenderem, é um caso de um paciente diabético com hemorragia vítrea, não é um caso tão tecnicamente difícil quanto o Dr. Cláudio acabou de mostrar, mas é uma FACO com hemorragia vítrea, e aqui mais para vocês verem que como é difícil às vezes a gente fazer FACO associada, difícil no sentido de que você perde o reflexo vermelho, então a gente tem que fazer os passos com bastante calma, fazer a rexia, a hidrodissecção não é tão complicado, mas veja que a gente não tem reflexo vermelho para você entender até que ponto você pode passar a caneta de faca, para você ter percepção da cápsula posterior, né? Então, a gente faz uma faca que não é tão bonita, tão clássica, ainda mais no núcleo, às vezes, mais durinho, e que a gente, lógico que aqui está acelerado, que a gente vai devagarinho tentando tirar essas massas com o maior cuidado do mundo, né, o córtex com o maior cuidado do mundo, e justamente para não chegar na posterior. Se a gente pensar que a gente tem pelo menos umas 4 passagens de faco com segurança, usando isso como princípio, fica mais fácil da gente saber mais ou menos a margem de limite que a gente poderia chegar aí para começar essa faco. Então, a faco é feita da maneira tradicional, aqui eu prefiro tentar quebrar em 4, aqui colocando a lente, eu gosto de pegar com uma McPherson para empurrar essa alça depois, para não ficar manipulando muito, e jogo a lente embaixo da massinha aqui das 10, 11 horas, que às vezes é mais difícil de tirar, e uso a lente como apoio, empurrando aqui com o shopper para tirar aquela massinha, com um pontinho de segurança, porque a vitrectomia faz uma pressão positiva e a gente acaba perdendo câmara, e aqui a gente começa a vitrectomia propriamente dita, está um pouco granulado, né? Bom, mas isso aqui, essa dificuldade, é uma dificuldade, não vai melhorar, é uma dificuldade mesmo que a gente tem para enxergar, eu estou deixando para vocês verem, porque a hemorragia vítrea é isso, muitas das vezes a gente não enxerga nada até você conseguir tirando essa hemorragia, aqui a gente já liberou a hialoide, uma hemorragia subhialoideia, conseguimos cortar, desculpa, tá ruim, mas conseguimos cortar as trações que foi feita anti-VEGF antes, a gente usa de rotina, e aí com a cânula a gente vai tirando essas hemorragias, esses depósitos hemorrágicos do polo posterior, eu gosto de deixar a mácula sempre limpinha, e depois a gente, liberando essas áreas, a gente faz, então, como o doutor Cláudio disse, uma panfotocoagulação aí bem extensa, deixando esse paciente já todo tratado para evitar que você faça fotocoagulação, tenha que fazer fotocoagulação depois de novo, que é muito mais dolorido, você já está no meio da cirurgia, então fica mais fácil. E o outro casinho é um caso... gente, esses vídeos foram editados do Genuit, o outro também, agora esse aqui está com um pouco mais de qualidade, eu não sei por que o outro perdeu. Esse daqui é um caso que me foi passado, que é um paciente que tinha feito um DRT e a terceiro redescolamento, o segundo redescolamento, essa terceira reintervenção. E, na verdade, veja que foi deixada a hialoide posterior. E a hialoide posterior, se a gente não retira, ela vai com o tempo
contrair e redescolar a retina. Então, mesmo que se você não fizer essa abordagem e tirar a hialose com bastante cuidado, você... Oi? Francine, tem Oi? vídeo, não Hã? está aparecendo vídeo. Você está projetando o vídeo? Eu tô. Não tá Não, rodando? parou. É, Opa, desculpa, gente. Então, Você conseguiu apresentar o primeiro todo, o segundo não. agora sim. primeiro ruim foi, né? O segundo não foi. E agora? Isso, agora tá. Então, então, como eu estava dizendo, então, esse paciente, ele veio com um redescolamento, deixa eu voltar aqui, ele veio com um redescolamento de retina, e, na verdade, o redescolamento de retina é por causa dessa hialoide bem aderida, como a gente pode ver. Então, veja aqui, olha, a hialoide está toda aderida, e aqui vocês podem falar, por que já não colocou perflu? Por dois motivos. Primeiro, porque toda a hialoide está aderida no polo posterior. Então, eu preciso de liberdade para poder tirar essa hialoide e liberá-la com muito cuidado com a pinça e tentando, tracionando, mas tentando evitar qualquer ruptura para que ela saia. Então, veja que não seria possível colocar perfura aqui nesse caso, nesse momento. Um outro questionamento que eu posso sofrer as críticas aqui e os comentários é que muitas das vezes o perflúor ajuda a estabilizar a retina, mas em situações como essa, onde está tão aderido, às vezes você tem algumas rupturas bem no polo posterior e o perflúor migra para debaixo da retina e fica muito mais difícil, às vezes, você tentar manusear as duas coisas, pode sobrar perflúor residual. Então, na verdade, eu acho que isso vai muito do feeling do cirurgião, de você saber se aquela membrana, se ela está saindo, se ela tem liberdade, porque às vezes, mesmo numa proliferação densa, a gente pega e ele vai descolando. Eu também gosto de fazer como o Cláudio fez, que é fazendo com vitreófico, a maior parte das vezes eu uso muito menos pinça e tesoura, mas a gente vai sentindo até onde dá. Então, você vai liberando devagar, às vezes você entra com a tesoura, vai dissecando aí o plano, vai liberando o plano devagarinho, soltando as aderências mais intensas, e muitas das vezes você vai e faz um shave, né, com corte baixo, com um corte alto, desculpe, com vácuo baixo, e vai então fazendo como você faz o shave de base, você vai fazendo um shavezinho ali para cortar e liberar essas trações, ou mesmo com a tesoura. Vejo que teve uma rasgadurinha ali temporal, mas de se cortando bem aí com a tesoura devagarinho, a gente consegue liberar bem essas áreas. Vou passar aqui para não demorar muito, e a mesma coisa, ó, cortando ali essas pontinhas que vão ficando de aderência, deu para liberar todas elas, corto com vitriófilo os cotos que ficaram. Aqui eu estou com vitriófilo também com vácuo bem baixo, que permite que a gente trabalhe bem perto da retina, que ela já está bem mais solta. Termino de tirar essa blebinha aí que sobrou. Aqui troca fluido ar, e aí endolaser ainda troca fluido ar, mas aí é com fotocoagulação, e esse é o final da cirurgia. Esse é um caso difícil, pacientes com 20, 200 de visão no final, mas a gente consegue, então, trabalhar. Então, a importância da gente sempre testar a hialoide, sempre tirar a hialoide posterior para evitar esses redescolamentos. Era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Obrigada. Muito bom, muito bom. E agora... Rodrigo, pode fazer comentário rapidinho? Pelo amor de Deus. Só lembrando aqui para os mais jovens aqui, né, tem algumas vezes que a gente consegue, quando não é casos complexos como foi apresentado até agora, você consegue com um piquezinho de retina, você consegue ir soltando essa hialoide sem fazer uma vitrectomia muito forte no início, você utiliza da própria aderência do vítreo como uma terceira mão puxando antero-posterior, né? Posterior, anterior, né? Na realidade. E aí, muitas vezes, você vai soltando, como a Francine falou, você vai tendo o feelingzinho ali de já que está soltando, eu vou puxando um pouco mais, e aí utiliza essa terceira mão do vitro ali sem fazer muito. Geralmente, quando é caso mais complexo, aí você tem que tirar e fazer alguma técnica de segmentação ou de bimanual, né? Mas parabéns, viu, Francine? Muito bom caso aí. Obrigada. Rodrigo, eu queria fazer um comentário.
Francine, caso maravilhoso, né, como sempre, parabéns. Sobre a vitrectomia, uma coisa que eu sempre oriento os fellows é fazer uma boa vitrectomia, evitar trações anteroposteriores e importante que você realmente veja o vítreo. Muita gente faz num zoom muito longe e não aproxima e eu prefiro usar a lente de grande angular e fazer uma boa vitrectomia e com zoom médio. Mas depois, para take care of the vitreous, né, cuidar do vítreo, aí eu vou colocar uma lente de mácula. Eu gosto de operar depois da vitrectomia periférica básica com a lente de mácula, porque com a lente de mácula você vê o vítreo, e muita gente não vê o vítreo. Então, você tendo uma boa visualização, eu não uso corante nenhum para o vítreo. A vitrectomia é feita no sistema mesmo de visualização, e quando você vê e consegue descolar hialoide, é muito bom isso, né? Porque aí você tira o scaffold, aquela plataforma por onde os neovasos começam a crescer em casos proliferativos. Mas é importante saber também que quando você tira o scaffold, você tira o vítreo, o córtex vítreo, que é o objetivo, né, principal aí da cirurgia desses casos proliferativos, você pode ter sangramento, porque o neovaso fica sem aquele apoio. Por isso, né, lembrando que o Cláudio disse no início que não costuma fazer muita cauterização, mas a depender do caso, quando eu vou descolar ali a hialoide posterior, eu vejo que tem um neovaso ali, mas não chegou assim a apontar, mas ele já está ali, né? Você vê que ele está assim subhialoide. Eu gosto de cauterizá-lo, porque eu sei que quando eu tirar aquela hialoide, vai ter um sangramento e vai te atrapalhar no tempo cirúrgico, aquela hemorragia vítrea. Aí você vai ter que, como você mesmo disse, subir a garrafa, né? Um termo nosso, né, mais antigo, aumentar a pressão e tentar controlar aquilo, né? E também, muitas vezes, depois que você tem o controle, o perfluorocarbono ajuda também a pesar sobre a retina e evitar que você tenha a continuidade da cirurgia numa pressão muito alta. São ótimas considerações, né? Às vezes a gente realmente tem uma dificuldade muito grande, né? O caso que eu ia mostrar, o outro, era bem parecido aí com o Cláudio, mas aqueles casos extremos, e às vezes mesmo você cauterizando, você tem uma hemorragia maciça, mesmo quando você sobe a pressão, e nessas aderências, às vezes é aquela coisa que é meio heróica, vai lindo, e às vezes no final não é tão bonito quanto a gente espera, né? Mas vamos lá, né? Vamos seguir, gente. Só um Rodrigo. comentário, viu? O Cláudio e o Hudson, eles abordaram a questão da visibilização, né? O Stanley Chang, ele é um cirurgião aí, foi o inventor aí, o idealizador do perfluoro, né? E ele costuma operar, para quem já visitou o centro dele, com uma lente de contato, né? E ele gosta muito das lentes de contato, e uma dica que eu dou para vocês é que, lógico, depois que vocês montarem o centro cirúrgico, né, os fellows e tal, vocês terem uma lente de contato para fazer diabetes, tá? Ela é uma lente que ela vai até o equador da Volk. Ela não é a transequator, nem a supermácula, ela é uma intermediária dessas. Mas o que o Hudson falou no final, eu concordo. Às vezes, a gente faz o diabético, né, e não preocupa muito com a interface. Se você tiver uma visibilização melhor do que aquela geral que você tem com a lente do Bion, né, às vezes ajuda realmente, como foi o caso da Francine também, né? Nas primeiras cirurgias, provavelmente o cirurgião não se atentou, né, para o vítreo que tinha sobrado, né? E eu acho que a primeira manobra, uma cirurgia de descolamento de retina, é tentar descolar o vítreo, né, do polo posterior. E, às vezes, dependendo da complexidade, esse vítreo está muito aderido e a gente
e passa desapercebido. Isso acontece com todo mundo. Não é fácil falar depois que aconteceu, né? Quem que é o próximo a apresentar? Agora já estamos no paper, já às 7 horas, é isso? Tem mais Eu algum tinha caso? colocado no grupo, aí acho que só o Cláudio Então, tinha colocado. vamos pedir para o Moisés, então, apresentar o trabalho. Isso, Moisés preparou um paper. Na verdade, ele preparou 2. Como eu achei que não ia dar tempo, né, Moisés? Então, ele vai estender no paper que a gente achou mais interessante, né, que traz aí um artigo legal, e depois ele vai dar uma gotas, né, Moisés? Uma pincelada no outro, isso mesmo. Isso. Com licença, pessoal, bom dia. Vamos lá ao nosso paper de hoje, então. Vou compartilhar minha tela. Só um minutinho. Vocês estão conseguindo ver minha tela já? Estamos sim, está em objetivo. Você podia voltar ao primeiro slide. Sim, vou colocar no primeiro aqui. Coloquei no modo da apresentação agora. Bom, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, Francine, de apresentar esse paper para vocês. Eu sou o Moisés, eu sou R3 de oftalmologia aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. E o paper que eu vou trazer para vocês hoje avalia o uso de aflibercept intravítrea no tratamento de retinopatia diabética não proliferativa severa. Os dados trazidos por esse paper são oriundos de um estudo maior, né, do Panorama, que é um ensaio clínico randomizado, realizado em 87 unidades distribuídas entre Estados Unidos, Alemanha, Japão, e traz resultados bem interessantes. Ele foi publicado em agosto do ano passado. Pois é, só um segundinho. É porque está parado na primeira, tá parado na primeira projeção. Você já está movimentando? Não, está na folha de rosto. Ah, tá, desculpa. E não está na tela inteira. Mas a tela inteira não tem problema, tá? É só... pode estar aí para você. Tá para mim, interessante. Não, isso aí já aconteceu outras vezes, mas não tem problema. Só passa uma vez aí para a gente Vamos ver. lá, eu vou passar um. Passou para vocês também? Não, esse Não? é o problema. Tá. Quando você põe na tela inteira e dá esse problema, você acha que está passando aí, mas para a gente... Aí, agora passou. Agora ele está com... Aí, agora foi. Tá. Bom, beleza, vamos então, vamos lá. Esse slide vocês não viram ainda, né? Não. Tá. Então, essa é a folha de rosto aí do paper, que traz a avaliação, né, do aflibercept intravítrea para tratamento de retinopatia diabética não proliferativa severa, traz dados de um estudo randomizado, um ensaio clínico chamado Panorama. Ele foi publicado em agosto do ano passado e traz resultados bacanas que eu quero compartilhar com vocês. Já na introdução, ele traz um questionamento bem legal, assim, porque no nosso dia a dia a gente está acostumado a usar o anti-VEGF, né, em casos de diabetes que tem uma retinopatia diabética proliferativa ou o próprio edema macular diabético, né, e ele questiona isso, porque quando já está desenvolvido a retinopatia diabética proliferativa, ou o próprio edema macular diabético, pode já ter bastante lesões retinianas, no caso da proliferação com fibrose, tração associada, e isso, mesmo que a gente trate com um anti-VEGF, pode ter já sequelas irreversíveis, né? E, além disso, a panfotocoagulação, que é rotineiramente empregada nesses casos, tem um caráter destrutivo também, né? Causando uma constrição aí do campo visual. Então,
o ponto de partida assim, do estudo é que o ideal seria evitar que entre nessa fase proliferativa ou que desenvolva edema macular diabético. E dessa forma, evitar uma piora da visão em nível populacional mesmo, sendo uma questão de saúde pública. Passou novamente aí para vocês também, né? Esse slide só para a gente visualizar aí a classificação da retinopatia diabética, segundo o ETDRS, que eles usam como padrão aí para classificar os pacientes do estudo, né? Então, tem várias subdivisões dessa classificação, mas vamos nos ater, o estudo se atém à retinopatia diabética não proliferativa, de moderada a severa, então, do nível 43 até o 53E. Então, o estudo traz como objetivo avaliar o aflibercept intravítrio em olhos com retinopatia diabética não proliferativa severa, naquela escala lá de classificação do nível 47 ao 53, e importante dizer, sem edema macular diabético. Dos métodos, então, eles empregaram 42 olhos, sendo um olho por indivíduo, com aquela classificação que eu acabei de dizer, sem o edema macular diabético e acuidade visual melhor ou igual a 20/40. Os pacientes empregados no estudo, eles foram distribuídos, randomizados entre 3 grupos, né? O grupo controle, que eles fizeram uma injeção intravítrea simulada, e 2 outros grupos que utilizaram a aflibercept. Eles usaram aqui um nome não muito intuitivo para dar nome a esses grupos. O primeiro, eu vou me referir a ele como o grupo que foi empregado em injeções regulares, né? Então, esse nome 2Q16 quer dizer que eles usaram um aflibercept a 2 mg intravítrio, inicialmente com 3 doses mensais, seguido de uma dose depois de 8 semanas, e a partir de então, até o fim do estudo, com 100 semanas, eles aplicaram a cada 16 semanas uma dose. Enquanto o outro grupo, 2Q8PRN, eu vou me referir a ele como o grupo PRN, né, que eles inicialmente aplicaram 5 doses mensais e, a partir de então, uma dose a cada 8 semanas, até completar 56 semanas, mais ou menos um ano, né, no meio do estudo. E, a partir de então, eles aplicaram novas doses a partir da avaliação dos investigadores. Se vocês notarem aqui, depois, com o meu mouse, depois da semana 56, 41 pacientes receberam nenhuma injeção, não precisou, 42 injetaram 1 a 2 vezes, e os demais 3, 4, 5 vezes. O critério usado para isso, para injetar mais vezes, foi a classificação da retinopatia diabética. Então, nos níveis lá que eu mostrei para vocês, se tivesse pior do que 35, eles continuavam injetando. Agora, sobre os resultados analisados. Foram muitos resultados, eu tentei trazer os principais, né? Então, entre eles, a proporção de olhos que houve melhora, pelo menos em 2 níveis no grau da retinopatia diabética, de acordo com aquela escala, nas semanas 24 e 52. Outro resultado foi a proporção dos olhos que pioraram a visão, pelo menos em 2 níveis, ao fim das semanas 52 e 100, e a proporção dos olhos que desenvolveram complicações ameaçadoras à visão, né? Que isso seria o quê? Desenvolvimento da retinopatia diabética proliferativa, ou próprio neovascularização do segmento anterior. E outra complicação que não está nesse grupo, né, é o edema macular diabético. E, por fim, a acuidade visual dos pacientes estudados ao longo do trabalho. Então, primeiro, sobre a melhora da retinopatia diabética ao longo do estudo. Aqui, esse gráfico, ele resume aí os resultados quanto a isso. Você nota que o grupo das injeções simuladas, né, teve alguns casos que eles acharam, segundo avaliações dele, que houve melhora da retinopatia diabética, mas
estatisticamente significativo, houve melhora realmente entre os grupos tratados. Esse primeiro grupo foi o que eles receberam injeções regulares, né? Você nota que já na semana 24 houve melhora, beirando a 60% dos pacientes, e essa melhora perdurou até o fim do estudo, num patamar semelhante. Enquanto o outro grupo, o do PRN, até a semana 52, que é enquanto eles usavam a injeção regular, houve melhora, enquanto na 100 houve melhora, mas essa proporção diminuiu, né? Que lá na discussão ele já traz isso como talvez um fator dose dependente, que quando houve diminuição do intervalo de injeção, houve discreta piora entre os casos. Agora, dos resultados quanto à piora dessa classificação. Todos os grupos teve alguma piora, né? Um ou outro paciente dos grupos tratados, mas em relação ao controle, o controle teve muito mais casos que houve piora da retinopatia diabética, de modo que pode-se chegar à conclusão, né, que entre os grupos tratados houve redução do risco de piora da retinopatia diabética, sendo que no final do estudo, no grupo que recebeu injeções regulares, chegou a 81% de redução desse risco, e no grupo do PRN, chegou a 93% na semana 100. Vamos para o próximo resultado. Quanto às complicações ameaçadoras à visão e quanto ao edema macular diabético. São dois gráficos, né, que traz a incidência acumulativa desses eventos. O da esquerda aqui é o das complicações ameaçadoras à visão. Você nota que o grupo das injeções simuladas, ao longo do estudo, teve bastante casos, né, de retinopatia diabética proliferativa ou neovascularização do segmento anterior, enquanto os grupos tratados teve bem menos casos desse tipo, né, tanto avaliando as complicações ameaçadoras, quanto o edema macular diabético. Então, podemos dizer que foi reduzido em mais de 70% o risco de desenvolvimento em relação ao controle. Agora, quanto à mudança da acuidade visual ao longo do estudo. Esse foi o único parâmetro que não se mostrou estatisticamente significativo. Então, assim, não houve diferença ao final da semana 52 e da semana 100 entre os grupos. Isso, ele até traz essa discussão, que provavelmente isso foi por conta do tempo de estudo ser pequeno, relativamente pequeno, né, 100 semanas, em relação à cronicidade, que é a retinopatia diabética. Por fim, esse slide avaliando um pouco sobre o grupo PRN, em que nem todo mundo recebeu injeção, né? O que foi visto é que os grupos que receberam menos injeção, por exemplo, 41 olhos não receberam mais injeção após a semana 56. Nesses grupos que receberam nenhuma ou até duas, desenvolveram mais edema macular diabético ou complicações ameaçadoras à visão em relação aos grupos que continuaram recebendo injeções. E esse fato ele usa na discussão também, né? Já entrando na discussão, que se vocês lembrarem daquele nosso slide, que houve uma discreta piora nesse grupo PRN, depois da semana 56, quanto à classificação da retinopatia diabética, né? Então, depois da semana 56, que houve um espaçamento entre as injeções, a gente nota que o que antes mantinha uma melhora de até 79% ali da classificação, no fim da semana 100 chegou a 50%, houve uma piora nessa proporção. E, além disso, aumentou a incidência de complicações nesses olhos que receberam menos injeções. Enquanto no grupo que continuou injetando regularmente, o grau da retinopatia diabética manteve-se estável, né? E aí ele traz essa discussão que, por exemplo, no grupo que manteve a injeção a cada 16 semanas, isso num ano daria mais ou menos umas 3, 4 injeções, que é
mais ou menos o intervalo que a gente reavalia pacientes com retinopatia diabética não proliferativa severa. Se a gente, no momento que viesse para a reavaliação, a gente já injetasse, isso poderia ser útil na mudança da história natural da progressão da doença, sem sobrecarregar atendimentos. Eu truco um pouco isso porque não é só o atendimento, né? É toda uma logística de trazer insumos e injeção para toda uma população, né? Continuando a discussão, coisas que a gente já, só de ver o trabalho, a gente já chega a isso, né? Que a retinopatia diabética proliferativa traz danos à retina, muitas vezes irreversíveis, então o tratamento otimizado ainda na fase não proliferativa é uma coisa que pode ser bem útil, né, e deve ser considerada em muitos casos. Como conclusão, então, o tratamento intravítreco com aflibercept levou à melhora do grau da retinopatia diabética, reduziu o desenvolvimento de edema macular diabético e outras complicações, quando comparado ao grupo controle, e a retinopatia diabética não proliferativa pode ser visto como uma janela de oportunidade para a mudança aí do desenvolvimento da retinopatia diabética proliferativa, né, evitando muitas complicações. O tratamento em intervalo fixo a nível populacional pode ser interessante aí para manter o controle da doença e evitar o desenvolvimento da fase proliferativa. E, por fim, que o estudo é de curto prazo, né? Então, seria interessante um mais longo para ver como seria essa resposta quanto à acuidade visual, sendo que nesse aqui não foi significativa essa diferença entre os grupos. Tá, pessoal? Isso aí. Obrigado. Quanto ao outro trabalho que eu trouxe aqui para a gente só mostrar, vou mostrar só a folha de rosto, né, que eu vou discutir rapidamente. Esse trabalho já é mais voltado para a área cirúrgica, que ele foi um ensaio clínico randomizado comparando aí o uso de aflibercept junto com panfotocoagulação em comparação à vitrectomia precoce junto com endolaser, né, no mesmo procedimento para tratamento de HV, né, da hemorragia vítrea secundária à retinopatia diabética proliferativa. O grupo dividiu, né, entre dois grupos, 17 olhos em cada, e foi comparado o uso do aflibercept em 3 doses mensais, seguido do PRP, da panfotocoagulação, ao final desse tempo, comparado com a vitrectomia, já na primeira semana de apresentação, junto com endolaser. Foi visto que os dois tratamentos têm um resultado final semelhante quanto à acuidade visual. A única coisa que, claro, que vai ser diferente é que a resposta à acuidade visual é melhor no grupo que fez vitrectomia no primeiro e segundo mês, porque a própria cirurgia já tira todo o sangramento, né? Mas a partir do terceiro mês, o próprio tratamento com aflibercept já trouxe um clearance importante do HV, e no final do estudo essa melhora já é comparável ao outro grupo. Então, os dois tratamentos são uma resposta boa. Oi? Tá aparecendo para você? O meu ainda está na conclusão do anterior aqui. Ah, tá. Deixa eu resolver aqui. É verdade. Eu vou parar a apresentação, vou apresentar o outro aqui. Desculpa aí. Agora apareceu? Apareceu sim. Ótimo. Então, como eu vinha falando, comparou esses dois grupos e a diferença no final do trabalho, não houve diferença quanto à acuidade visual final entre o grupo tratado com aflibercept e o grupo tratado com vitrectomia precoce, né? O que eles notaram foi o fator de recorrência, né, desse HV. O grupo que foi tratado com aflibercept apareceu mais casos de recorrência do HV ao longo do estudo, enquanto na vitrectomia precoce, com menos casos, explicados provavelmente por uma retirada ali de
de proliferação fibrovascular, né? E o endolaser acaba tendo um tratamento mais localizado, tem mais controle aí do tratamento local. Mas os dois grupos trouxeram um tratamento seguro e eficaz. É isso, pessoal. Isso aqui eu tentei resumir mais, senão não ia dar tempo. Muito bom, muito bom. Então, só para ilustrar isso que o Moisés falou, né? Nós temos um trabalho aqui que mostra exatamente assim, resultados muito parecidos usando a Avastin, que é o trabalho do Danilo, né? Eu acho que o padrão é esse mesmo. Quando você faz a vitrectomia, você tem uma recuperação visual mais rápida. Só que quando você faz o anti-VEGF e depois, na hora que limpa, você completa a panfoto, você tem o mesmo resultado depois de 6 meses, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Porque, às vezes, a gente, primeiro, né? Não precisa de aflibercept, tá? O seu primeiro ponto. Nós estamos acabando de coletar dados aí, acabando de mandar para a Sociedade Brasileira de Tinivítrio, né? A gente está comparando para neovasos da superfície da retina o efeito do Avastin versus Lucentis, né? E o Avastin, para neovaso de superfície, ele é igual ao Lucentis, tá? Então, não estou falando de edema macular, tá? Estou falando de neovasos, tá? Da parte proliferativa da doença, né? E nós também, infelizmente, nós não conseguimos publicar, mas o Leandro, que está aqui nos assistindo, né, que foi nosso ex-fellow, agora está no Paraná, ele começou um estudo. Infelizmente, a pandemia deu um golpe muito forte nesse estudo, porque a gente precisava de bastante paciente com retinopatia diabética não proliferativa. E você pode usar o Avastin, né, para prevenir também, como foi feito com a aflibercept, que é o primeiro paper do Moisés, né? A gente estava usando o Avastin e também com intervalo de 3 ou 4 meses, agora eu não lembro, e a Juliana, que é atual E2 aqui, né? Ela ficou de dar continuidade, depois, por causa da pandemia, não foi muito para frente, mas nós vamos retomar agora. Só para falar para vocês o seguinte, eu acho que o futuro é realmente a gente injetar o anti-VEGF, né? E aí o Avastin também funciona, e evitar as fases proliferativas da doença, tá? Existe muita evidência científica, mas muita evidência de que o paciente já perdeu camada de fibras nervosas, já teve toda uma alteração na retina quando ele começa a ter a primeira microhemorragia. Então, no momento, a gente está passando por uma fase de adaptação do sistema, né? Mas eu não tenho dúvida, no futuro a gente vai tratar... não vai, o pessoal fala que é tratamento precoce, tá, pessoal? Nós não estamos tratando precocemente. O que nós fazemos atualmente é tratar complicação de retinopatia diabética. A gente trata o edema e o neovaso. Nós vamos partir para tratar a doença retinopatia diabética. Porque a gente nunca teve uma arma como anti-VEGF. Nós começamos a tratar o que era tratado com laser. Mas, a partir de agora, a gente tem uma arma que reduz a gravidade da doença, né? Então, com essa arma, e obviamente vai ser um tratamento com menor número de injeções, a gente vai poder prevenir aí maiores perdas, né, para os pacientes, tá? Enfim, é isso que, nesse sentido, que está indo aí o estudo que o Moisés apresentou aí, o panorama. Vocês querem Uma fazer coisa,
Uma coisa legal, né, Rodrigo, para os mais jovens, é a importância do vítreo justamente no tratamento farmacológico. Então, se puder evitar a vitrectomia, Perfeito, perfeito. é muito interessante a gente poder evitar. Logicamente, quando começa trações no polo posterior, a gente pode pensar no tratamento um pouco mais precoce. Até porque, muitas vezes, o paciente já está numa fase talvez um pouco mais inflamatória e o Ozurdex pode, ou a triamcinolona pode ajudar aí nessa parte de edema. Mas, se puder deixar o vítreo, seria muito legal. A questão do vítreo ficar ali, mesmo depois da vitrectomia, para os que estão começando mesmo a operar, muitas vezes tem a vitrosquise ali, né? E a gente acha que tirou o vitro e acaba deixando uma hialoide. Então, muitas vezes poderia ser interessante o uso aí de uma triacinolonazinha para poder ver melhor o vitro no começo, até vocês terem mais familiaridade com a visualização dele, usando as lentes, né? Que o Hudson e o Rodrigo falou, também facilita muito. E a gente está já há algum tempo aqui com o NG Nuit, também é impressionante a visualização do vítreo nesses sistemas 3D, que eu acho que vai começar a ficar num preço mais acessível logo em breve, se Deus quiser, aí, com algumas pesquisas que estão sendo feitas aí. Mas parabéns pela aula aí de novo, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, bom dia. Eu tive que sair, estou chegando aqui para uma cirurgia de urgência, mas só queria parabenizar a todos pelas apresentações, comentários de Moisés, e só lembrar do fenômeno. Recentemente saiu um artigo novamente, novo, um estudo comparativo com os de fenofibrato, onde realmente o fenofibrato parece ter uma ação importante na prevenção do aparecimento da retinopatia diabética. Então, é uma coisa para a gente considerar, que a gente usa muito pouco, mas a interação com o endócrino pode ser muito valiosa para a gente tentar coibir aí o surgimento da retinopatia. Então, deixo um beijo para todo mundo e um bom dia. Bom dia, pessoal. Só para não ficar abstrato, tá, pessoal? Vocês estão vendo minha tela aqui? Sim. Vou mostrar, só para os mais novos, né? Não vou entregar a idade aqui do Casella, nem do Hudson, nem do Cláudio, nem do pessoal mais experiente, né? Mas, olha, vocês estão indo para o centro cirúrgico, talvez vocês não tenham experiência mais com essas lentes, né? A gente tem aqui, ó, essa mini quad aqui era a febre, né? Antes dos Bions. Eu acho que o Hudson, o Cláudio, o Casella, quando eu fiz o fellow, né, a gente usava muito essa mini quad aqui. Na verdade, no comecinho do fellow, na Escola Paulista, a gente usava umas lentes que nem estão aqui, ó. Era essas aqui do canto, ó. Casella, você lembra disso aqui? Não. Cadê? Eu lembro. De todas elas. De todas então, elas. essa aqui do lado aqui, ó, que era um prisma, pessoal. Ó, isso aqui, ó, a gente não via todo o fundo de olho de uma vez. Você via o olho por partes. Era realmente difícil fazer cirurgia de retina nessa época, né? Então, e as luzes bem mais fracas, né? Bem mais. Ó. O que eu estava comentando com vocês não é a Transequator que a gente tem aqui, tá? A gente tem uma parecida com essa, mas para fazer diabetes é sempre bom ou você usar uma dessas aqui, ó, aí você vai ter uma visão bem restrita do polo posterior, né? Mais da mácula. Essa aqui chega até o equador, vamos dizer assim, um pouquinho mais, entendeu? E essa aqui, pessoal, não tem Bion, tá? Então, só para vocês entenderem, isso aqui você tira o Bion, e aí você precisa de ter o famoso inversor, né? Que
para quem está com NGENUIT, também não está conhecendo nem o inversor mais, né? Porque ele inverte a imagem digitalmente, tá? Mas, colocando essa lente aqui, ó, você consegue visualizar, né? Visibilizar mais detalhes, tá? Toda vez que você parte com uma lente de contato, isso é minha opinião pessoal, você tem uma visibilização melhor. O Bion, ele tomou conta, e as lentes de não contato tomaram conta, porque eles são muito práticos. E, na maioria das vezes, o cirurgião, agora com o NGENUIT também, ele consegue visibilizar a maioria das estruturas sem precisar dessa lente de contato, tá? Mas na hora que você estiver fazendo um diabético, você precisar de fazer uma delaminação mais cuidadosa para não fazer uma retinotomia acidental, vale muito a pena você ter uma lentezinha dessa guardadinha ali. E hoje, praticamente, a prática, eu uso essa aqui quando eu vou fazer mácula, mesmo no NGENUIT, né? E eu uso essa aqui, uma parecida com essa, agora me fugiu o nome, não é a super mácula, ela tem outro nome, mas é parecida com essa, e eu queria mostrar para vocês. Essa eu uso para diabetes. Então, o restante dá para fazer com a lente de maior aumento mesmo, grande angular do NGENUIT. Isso é o que eu geralmente faço. Então, pessoal, tem mais 7 minutos. Alguém queria complementar, fazer algum outro comentário? Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Rodrigo, acho que eu estou participando, desculpa, mas uma coisa legal também que você falou aí é a questão das alterações retinianas antes de ter as alterações que a gente consegue visualizar, né? Então, acho que a Anjo-ACT está vindo aí, talvez, para ajudar justamente nessa área aí, né, da gente ver alterações microvasculares até antes mesmo de ter as microhemorragias, os microaneurismas. A gente talvez consiga começar por aí, e já parece que alguns trabalhos já estão sendo lançados em cima disso aí. Então, é legal a gente ter essa ideia de quando começa a aparecer as alterações de microhemorragias, essas coisas, já tem alterações, as alterações vasculares já começaram a ocorrer, os pericílios já começaram a se perder, as junções também. Então, se puder, que é muita dificuldade em cidade grande como a nossa aqui, puder ter um contato maior com o endócrino, seria bem interessante, né? Muito legal. Marcelo. É importante ressaltar que as vitrectomias foram maravilhosas, mas é importante hoje fazer a vitrectomia mais precoce. Começou a dar hemorragia, né? Já pensar na vitrectomia. Eu sei que é difícil a nível de SUS, residência, é muito importante, talvez, não sei qual é a impressão sua, Rodrigo. E os antiangiogênicos ajudam muito também, né? A cirurgia, quando você acompanha de perto o paciente, né, Marcelo, é uma realidade, né? Você vê que você está fazendo todos os tratamentos e está piorando a retinopatia, né? A gente tem operado muita mácula, né? E o diabético, ele tem um quadro clássico, né? Que você faz a panfoto bem feita, fica tudo certinho e tal, e aí o vítreo ele começa a descolar meio de forma anárquica, e às vezes a panfoto ela não deixa o vítreo descolar no polo posterior, fica uma hialoide bem espessa. Até ontem nós fizemos um caso desse, e evoluiu bem, graças a Deus. Então, eu acho que uma das intervenções precoces aí que vale a pena, né, é essa parte de superfície, né? Essa parte de superfície eu acho bem interessante. 2 participantes levantaram as mãos. Pode falar, o Abenor e o Marcelo.
fiz o comentário, agora é o Benor. Deixa eu abaixar a mão. Eu queria só comentar, né, para os assistentes que estão conversando agora, que a cirurgia de retinopatia diabética vai ter uma complicação um pouco maior, que é o seguinte: se você fizer uma cirurgia para descolamento de retina e o paciente redescolar, e você fizer outra cirurgia, o prognóstico continua relativamente bom. Mas o diabético dificilmente tem duas chances. Então, se a retina está aplicada, está ameaçando a mácula, você faz a cirurgia e tiver o azar de no pós-operatório de descolar, talvez pela primeira vez ou pela segunda, o prognóstico vão cair muito, muito mesmo. Então, o paciente sai lá de 20, 40 para 20% ou menos até. A retina já é extrema, e se ela fica sem a nutrição naturais também, o prognóstico dele piora muito. Então, acho que, não sei, né, além de nós que está comentando, de fazer uma cirurgia, às vezes, um pouco precoce é essa. Por outro lado, quando você tem uma hemorragia que tem uma justificativa para você fazer uma cirurgia e evolui bem, não descola, esse olho dá muito menos problema no pós-operatório do que o outro, que você não fez a vitrectomia, que o outro continua com proliferação, continua com esmagrização, continua ameaçando o tempo todo. E o que você fez a vitrectomia, às vezes precoce, como o Marcelo colocou, e vai bem, esse daí tem um prognóstico igual muito melhor no longo prazo. Então, é mais ou menos isso. Você troca uma atividade no longo prazo com uma atividade no curto, que sem descolar, piora muito o prognóstico. E às vezes acontece que você precisa fazer cirurgia no paciente que está com muito boa. Às vezes ele está fazendo um descolamento de retina tracional ali perto das arcadas, está levantando, está chegando cada vez mais perto da mácula, só que não tem edema macular, ele está com 20/25, você precisa operar esse paciente. Então, assim, é bastante complexa a indicação. É só colocar isso daí. Obrigado. Realmente o diabético, ele uma retina já mais surrada, né? E ele não aguenta muito desaforo, né? Bom, pessoal, então queria agradecer muito a atenção de vocês, lembrar que hoje às 7h30 nós temos aí o Grand Round sobre endoftalmite, tá? E todos estão convidados. Um bom dia para todos e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, abração.